Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio do Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui, como sempre, nós trazemos conhecimento, informação e experiência daqueles que vivem do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre tecnologia da madeira, sobre tratamento de madeira para uso na propriedade rural. Então, se esse assunto é do seu interesse, fique aqui com a gente. Este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente hoje sobre tecnologia da madeira, sobre tratamento de madeira, nós trouxemos aqui o professor Alexandro Baiersdorf da Cunha. Ele que é engenheiro florestal da primeira turma pela UNC, possui mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná em tecnologia da madeira, é também engenheiro de segurança no trabalho, tem mais de 20 anos de experiência na área, e há mais de 15 anos é professor associado da UDESC, do campus de Lages, no Centro de Ciências Agroveterinárias. Professor Alexandro, seja muito bem-vindo ao Dúvida Rural. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite. É uma bela oportunidade estar aqui conversando com os produtores, conversando com o pessoal que trabalha na área rural sobre o uso da madeira e, nesse caso, com ênfase na parte de tratamento de madeira. Obrigado novamente. Obrigado, professor. A gente aqui agradece. Como forma de agradecimento, eu gostaria de presenteá-lo aqui com alguns brindes dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. Aqui a gente tem um brinde do Cicobi, a gente tem um brinde da Erva Mate Aragana, né? Cicobi, que é mais que uma escolha financeira, a Erva Mate Aragana, que tem a versão cimarrona e a versão moída grossa, e tem também um mel de melato de Bracatinga, do nosso amigo Marcelo Perão. E esse eu recomendo, uso todos os dias e vale a pena. Já começamos bem, então, a nossa entrevista hoje, Alex. Começamos bem. Perfeito. Nossas boas-vindas, então, professor Alexandro. Obrigado. Professor, para que a gente possa começar aqui, é de praxe que a gente saiba um pouco da sua história, da sua trajetória na tecnologia da madeira, né? Tratando dessa parte de tratamento de madeira para uso na propriedade rural. Como é que esse tema chegou na vida do professor Alexandro? Como é que essa sua experiência é formada em relação a esse tema? Vamos lá, então. Então, desde a época da graduação, Alex, eu trabalhei na engenharia florestal, estudei na engenharia florestal lá em Canoinhas. Como o Alex comentou, sou da primeira turma do estado de Santa Catarina, né? A primeira turma formada de engenheiros florestais do estado. Então, desde essa época da graduação, sempre me envolvi na parte tecnológica, né? Sempre no uso da madeira, né? O que fazer com aquela madeira, com aquela árvore que é produzida lá na floresta. As grandes empresas sabem o que fazer, né? A indústria de celulose, a indústria de madeira serrada, a indústria de energia, já tem um amplo conhecimento em termos de pesquisa. Mas o pequeno produtor que investe em uma nova espécie, o que ele pode fazer com aquela madeira? O que seria o melhor valor agregado para aquela madeira, principalmente para o médio e para o pequeno produtor. Então eu sempre me envolvi nessa parte, o que fazer com aquela madeira. E algumas madeiras, algumas árvores têm problema com relação à resistência a fungos e insetos. Isso me chamava muita atenção, né? Se aquela madeira tem esse problema ou essa limitação do ataque de agentes xilófagos, como a gente chama, né? Os xilófagos, que são organismos que se alimentam da madeira para consumir, né? Para sobreviver também dentro da cadeia, né? Então, o que a gente poderia fazer com aquelas espécies, com aquelas madeiras, para torná-la mais resistente e para que o pequeno produtor consiga utilizá-la? Então eu fui me envolvendo nessa parte de tratamento da madeira, na parte de resistência biológica e resistência mecânica, e fui me aprofundando, né? Trabalhei no mestrado, trabalhei no doutorado com a parte de madeira, com a parte de resistência mecânica, seja na forma de madeira serrada, seja em viga ou seja num painel, e sempre trazendo com viés a parte de tratamento da madeira, para que aquela madeira tenha uma vida útil muito maior do que só ela sem nenhum tipo de tratamento. E a madeira em propriedade rural é um dos elementos-chave, né? Não se pode pensar numa propriedade rural sem pensar no uso da madeira, né, professor? Sob vários aspectos, né? Desde palanque, né? Desde vigamento, construção de galpão, reforma de
de mangueira, então a madeira tá ali como um elemento que é essencial numa propriedade rural. Gostaria que o senhor falasse um pouco, né, como é que é a sua visão sobre a importância da madeira, a importância da madeira tratada hoje numa propriedade rural, né, levando em conta algumas considerações, né, que a gente tem, por exemplo, em relação às questões ambientais. A madeira tratada, ela vem sendo utilizada cada vez mais. Como é que o senhor vê essa importância da madeira tratada na propriedade rural? Então, em termos de madeira, vamos falar mais na parte básica, na parte da nossa matéria-prima, que seria a madeira, né? Madeira é um material extremamente versátil, né? Ele pode ser utilizado para diversos segmentos, para diversos usos, né? O que a torna bastante atrativa para o seu uso, tanto na propriedade rural, quanto também em escala comercial, em escala industrial, né? Além de ser um material muito versátil, um material muito bonito, né? Você vai trabalhar com a madeira, você vai entrar numa casa feita de madeira, com um piso de madeira, com um móvel de madeira, é muito diferente você entrar numa casa que tem alguma coisa feita de aço, que tem alguma coisa feita de ferro, ou feita na própria alvenaria, né? É um material muito mais atrativo, em função da cor, em função do desenho que tem essa madeira, né? Então, só que como limitação, nós podemos dizer que a madeira é um material orgânico. Se a madeira é um material orgânico, ele é um material susceptível ao ataque de agentes biodegradadores. Né? Que agentes biodegradadores? Aí nós temos bactérias, nós temos fungos, nós temos insetos, nós temos brocas marinhas que estiver sendo utilizada lá na água do mar ou numa água salobra, né? A madeira tem um material extremamente heterogêneo, então ele é formado por diversos arranjos, né? E esses diversos arranjos vão fazer com que a madeira ela absorva a água e perca a água com muita facilidade. E essa absorção de água, essa perda de água, acaba fazendo com que a madeira rache e que a madeira entorte, se não for trabalhada da forma correta, né? Então, existem formas de trabalhar com a madeira, de tratar a madeira, para fazê-la com que ela fique com essas características por muito mais tempo, né? Aí que entra o tratamento da madeira. E seria um tratamento da madeira? Seria melhorar a madeira para algum aspecto. Eu posso tratar a madeira para melhorar a resistência mecânica dela. Eu posso tratar a madeira para melhorar a resistência a agentes biodegradadores. Tudo depende do objetivo que se quer, né? Então, o tratamento da madeira para agentes degradadores, então ela vai prolongar a vida útil dessa madeira por, no mínimo, aí, 5 anos a mais do que no seu estado natural. Se for fazer um palanque de eucalipto, vai durar quanto tempo? Claro que tudo isso vai depender das condições onde esse palanque vai ser colocado, né? Mas vamos colocar 4 anos um palanque de eucalipto, 5 anos. Se eu tratar a madeira, vai prolongar para quantos anos? Para 15 anos, 20 anos, 25 anos, né? É muito relativo, mas prolonga pelo menos de 3 a 5 vezes a sua vida útil, né? E se a gente for pensar, né, sob essa ótica, a gente está envolvendo aí então a química da madeira, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que funciona essa química do tratamento na madeira, porque a gente vai substituir algumas coisas que são naturais, né, por elementos químicos. Como é que funciona essa questão da química, né, relacionada à madeira quando a gente está falando aí, então, de tratamento da madeira? Como eu estou comentando, a madeira é um material orgânico, né? Então ela é formada predominantemente por carbono. Se nós imaginarmos a madeira, uma célula da madeira, nós podemos imaginar como se fosse um cano, né? Nós temos o aparelho do cano, tem uma parte interna do cano, né? Se nós tivermos uma parede mais grossa, quanto mais grossa for a parede, maior vai ser a densidade da madeira, que tem uma relação direta com a resistência mecânica e com a resistência também a agentes degradadores. O que teria nessa parede do cano? Teria celulose, teria aí lignina, e teria poliose, que são componentes estruturais da madeira, né? E tem agentes biológicos que se alimentam desses componentes estruturais. Então não adianta nada nós fazermos um tratamento superficial da madeira se esse produto químico não chegar nessa parede do cano, no parede da célula, que a gente chama de parede celular, né? E dentro desse cano, dentro desse espaço vazio da célula, ou dessa nossa comparação da parte interna do cano, tem os extrativos. E esses extrativos podem repelir o ataque dos agentes biodegradadores. Aí depende muito da espécie, né? Tem espécie que tem extrativos, tem óleos, tem substâncias fenólicas que vão repelir, e tem outras espécies que não têm.
né? Por exemplo, espécies de alta densidade. Geralmente as espécies que têm uma alta resistência a esses agentes degradadores são espécies com uma densidade maior. Se nós pegarmos espécies tropicais, espécies que vêm da região do Mato Grosso e da região norte do país, aí nós teremos lá ipê, garapeira, maçaranduba, angelim, cumaru, que são espécies que já têm resistência natural. Né? No nosso caso aqui, as grápeas, canelas. Exatamente. Né? Algumas que já cedros, está ligado diretamente à densidade da madeira. Né? O eucalipto também tem uma certa resistência a organismos xilófagos, principalmente a par do cerne. Tanto que durante um tratamento químico da madeira, o agente químico ou o produto químico não chega até em nível de cerne. Ele não consegue impregnar no cerne, porque o cerne ele já está completamente fechado. Numa densidade, né, tão elevada que a penetração já é dificultada por conta disso. Exatamente. Dos principais pontos é a densidade, né? É tudo geralmente, né? Porque madeira, como material extremamente heterogêneo, não existe uma regra, né? Então, o eucalipto, por exemplo, por que o cerne do eucalipto não é atacado por organismos xilófagos? Porque algumas espécies de eucalipto já têm taninos, já têm substâncias que vão repelir, que não vão ser atrativos ao ataque de organismos xilófagos. Outras espécies de eucalipto têm óleos que vão bloquear a passagem de organismos xilófagos. Se nós pensarmos também ainda em termos de eucalipto, como eu estava comentando, nós temos o cerne e temos o alburno. O cerne seria a parte morta e o alburno a parte viva da árvore. À medida que esse alburno vai se tornando cerne e essa parte vai morrendo, esses óleos acabam bloqueando a passagem, fazendo com que os fungos e insetos não penetrem na madeira. Né? Ele vai acabar bloqueando aquilo ali, fazendo que a madeira, se a água não vai chegar, os agentes que se alimentam da madeira também não vão chegar. Então o cerne, geralmente, do eucalipto não é atacado. Eu acho que o eucalipto, se não for a espécie mais utilizada, é uma das mais utilizadas hoje no tratamento. Como é que é essa proporção do eucalipto em relação a outras espécies de madeira em relação ao tratamento? Professor? Hoje o eucalipto lidera, né? Principalmente na propriedade rural, que vai utilizar essa madeira aí numa construção de um galpão, para fazer um moirão, fazer um palanque, estrutura externa, estrutura interna. O eucalipto ele acaba liderando em função das suas características, né? Em função da densidade, da resistência mecânica que tem o seu eucalipto, né? Se nós compararmos hoje em termos de espécies, as espécies tropicais, comentei, seriam espécies de alta densidade. Se tem alta densidade, tem alta resistência mecânica. O pinus seria uma madeira, uma densidade média baixa. Então vai ter uma resistência também mais moderada. E o eucalipto estaria nessa transição, né, entre o pinus e o eucalipto, entre o pinus e as espécies tropicais. Seria uma densidade média alta, né? Tudo dependendo da espécie de eucalipto, ainda ser eucalipto que tem diversas espécies dentro desse gênero. Né? Então o eucalipto ele acaba liderando em função da resistência mecânica, em função também da efetividade que vai ter o tratamento dentro dessa espécie. Quando falamos de pinos, tratamento de madeiras de pinos acaba sendo mais para madeira serrada, né? A madeira serrada que vai ser utilizada numa estrutura interna. Vou fazer uma viga de madeira de pinos, estrutura interna. Então eu vou tratar geralmente o pinus mais para madeiramento na construção civil, e eucalipto tanto na construção civil quanto na propriedade rural. Acho que o pinus está mais atrelado também, né, questão de assoalho, de forro, de parede, né, algumas Exatamente. Questões assim de fácil manejo também. Né? Exatamente. E hoje também tem produtos de pinos com alto valor agregado, né? Que são os produtos engenheirados, né? Exemplo de viga, né? Nós temos aqui em Lages, para quem tem a oportunidade de vir a Lages e conhecer aqui as nossas belezas, nós temos nosso ginásio Jones Minosso, né? E a cobertura do ginásio, tanto a parte de telhado quanto a parte de vigamento, é todo feito em madeira de pinos. Só que pinos tratado, né? Só que o pinos ele acaba tendo um pouco de rejeição na indústria, né? Na indústria não, na comunidade, né? Ah, vou fazer uma casa de pinos. Ah, você é doido. Né? E não é bem assim. Né? Se o pinus for tratado da forma correta, ele vai ter uma alta resistência mecânica como qualquer outra madeira. É mais um preconceito que existe em função da introdução que teve essa espécie na comunidade.
Eu acho que isso realmente, né, é refletido aqui, porque em países desenvolvidos o Pinus é muito mais difundido na construção civil, né, professor? Então, Exatamente. talvez seja uma coisa mesmo de absorver essa cultura de utilização da madeira. Exatamente, mais a parte de cultura, né? Ter a cultura, não só utilizar o Pinus, utilizar a madeira, né? A madeira na construção civil. Como você bem colocou, em outros países dos Estados Unidos, países Canadá e países europeus, a madeira lidera a construção civil. E aqui no Brasil, a madeira acaba sendo utilizada mais como estrutura de apoio, durante a construção de uma casa de alvenaria. Né? Vai utilizar a madeira lá como uma estaca, como para suportar as estruturas, e não fazendo parte da construção. Até a gente costuma comentar, a cada construção de 3 casas de alvenaria, nós poderíamos construir uma casa de madeira. Tamanha quantidade de madeira que é utilizada durante a construção da casa. E eu acho que isso realmente é uma questão de a gente ir absorvendo com o tempo, porque é uma facilidade imensa. Sim. Quando tu trata de construção à base de madeira, sim. Né? Tanto no tempo quanto na versatilidade da construção, eu acho que isso realmente pode ser que com o tempo essas coisas venham acontecendo, venham sendo mais difundidas, né, e absorvidas pela nossa cultura. Com certeza, com certeza. E professor, tratando, né, da questão do tratamento da madeira, gostaria que o senhor falasse para a gente quais são os métodos de tratamento, né, porque, né, isso envolve, como o senhor falou, a questão higroscópica da madeira, isso, né, a questão de umidade, de água. Como é que são esses tratamentos? Como é que digamos assim, trocada a umidade da madeira por um produto químico? Como é que ocorrem esses processos? Gostaria que o senhor exemplificasse para a gente esses métodos de tratamento. Beleza, vamos lá então, Alex. Antes de falar dos métodos, gostaria de falar um pouquinho dos produtos que são utilizados para fazer tratamento de madeira, produtos mais efetivos, né? Produtos mais eficazes, né? Se nós formos numa loja agropecuária, nós teremos produtos para tratamento de madeira. Mas como eu comentei, esses produtos vendidos em casas agropecuárias são produtos que vão ter uma eficiência mais em nível superficial. Só que esses organismos que se alimentam da madeira, eles vão se alimentar de componentes da madeira que estão lá dentro da madeira. Dentro da parede celular, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Dentro daquela parede, daquele cano. Né? Então, um cupim, do que um cupim se alimenta? Ele se alimenta de celulose. Onde é que está a celulose? Está dentro da parede celular, que é um componente microscópico da madeira. Então não adianta nada, se eu quiser prolongar a vida útil dessa madeira por 15 anos, 20 anos, eu fazer só um tratamento superficial. Né? Então, em termos de produtos, nós podemos começar já com alguns que são muito utilizados aqui na nossa região, principalmente para indústrias que fazem exportação. O próprio brometo de metila. O brometo de metila é um componente, é um produto extremamente tóxico, que a legislação brasileira ainda está tentando fazer a proibição, em função da grande toxicidade que tem tanto a esses organismos degradadores, quanto também aos mamíferos, mas é um produto para quem quer exportar madeira, né? Exportar madeira para outros países, obviamente, né? Pode fazer o tratamento por fumigação, por expurgo. Então, poderia ser utilizado o brometo de metila. Na propriedade rural, não. Né? Se falarmos em termos de produtos com grande eficiência, que nós não temos aqui na nossa região, nós temos um produto extremamente eficiente, que a gente chama de creosoto, que ele é muito utilizado na região sudeste. Por quê? Porque ele é derivado da indústria siderúrgica. Então, lá na região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, ao invés de utilizar aquele produto que deixa a madeira verde, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, é utilizado muito creosoto para fazer tratamento de palanque. A madeira fica um pouco mais escura com o uso do creosoto, preta, né? A madeira fica preta e fica um cheiro muito característico de criolina. Né? Só que, como é um subproduto da indústria siderúrgica, ele é muito utilizado nessas regiões que tem as indústrias siderúrgicas. Né? Trazendo para a nossa realidade aqui na região sul, nós temos os famosos CCA e CCB, né? Que todo produtor rural já ouviu falar em alguma vez sobre esses produtos, né? É a base de cromo, exatamente. De cobre e isso. CCA de arsênio. Arsênio, exatamente. Então o CCA seria o arsênio, o cromo e o cobre, né? O cromo fazendo aí o papel principalmente de fungicida e tendo também algum papel de inseticida,
né? O cobre, perdão, o cromo fazendo a fixação do cobre, porque o cobre é um produto corrosivo, né? E o arsênio como agente fungicida. Perdão. O CCB, ele acabou entrando no mercado lá na década de 80, em função que lá no mercado americano, que acaba surgindo nessas inovações, Estados Unidos é uma grande fonte de pesquisa, em função que as pessoas que tratavam a madeira na sua casa com CCA, acabaram surgindo tipo um burburinho, assim, que o arsênio estava volatilizando e estava contaminando essas pessoas, intoxicando. Então, eles acabaram substituindo pelo CCB. Daí a base, né? de boro. Aí a base de boro, exatamente. O que muda é o arsênio sendo substituído pelo boro. O CCA ele acaba tendo uma eficiência maior do que o CCB, mas o CCB também tem uma grande eficiência. Tanto um quanto o outro vai deixar a madeira com características esverdeadas. Então é muito nítido para quem vai ver uma peça de madeira tratada que a grande característica é que tem a coloração. Né? Por que aquela peça tem coloração esverdeada? Ele foi tratado ou com CCA ou com CCB. Né? Visualmente eu não consigo identificar qual é o tratamento, se é CCA ou CCB. E a coloração verde daí vem por conta do cromo. Exatamente, para a coloração da combinação desses três componentes. Uhum. Né? Porque o arsênio ele é extremamente tóxico, obviamente ele é. Só que se ele for misturado com o cromo, com o cobre, ele tem uma alta fixação na madeira, o que vai evitar que ele se volatilize, que ele saia da madeira com muita facilidade. Mas nesse caso é importante talvez que a pessoa identifique a coloração no caso da madeira que ela separa para queima, por exemplo, a madeira que ela separa para colocar no fogão a lenha, na lareira, na churrasqueira. Né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, porque daí uma vez que essa madeira tratada é queimada, aí essa toxicidade, né, lesiva aos seres humanos já muda. Já muda. Aí já muda. Então ela não é tóxica a tal ponto desde que ela não seja queimada, né, professor? Exatamente. À medida que tu queima essa madeira tratada, então, quais são as consequências, né, de uma queima, né, dessa madeira tratada para a saúde humana, digamos assim? E uma ótima pergunta, Alex. Essa parte da madeira tratada, como eu bem falei, os produtos eles têm fixação alta na madeira quando a temperatura ambiente, né? São madeiras que você não pode queimar, né? Você não pode utilizar para fazer na lareira, no fogão a lenha, enfim, para incinerar essa madeira de forma comum. Depois que essa madeira for tratada e foi usada e perdeu a sua utilidade na propriedade, ela tem que ser incinerada em fornos específicos, né? Porque como esses agentes são metais pesados, no momento que eles vão fazer a queima, eles vão volatilizar e vão intoxicar as pessoas, os animais que estão em volta, né? Então tem que ser queimado da forma adequada. Se for queimada da forma adequada e foi utilizada lá para fazer o churrasquinho no final de semana, lá fazer o aquecimento da casa durante a semana, durante o período de inverno, provavelmente essas pessoas vão vir a óbito, né? Porque são produtos extremamente tóxicos, tanto aos organismos que se alimentam da madeira, como o próprio ser humano. Então tá aí a orientação, né? Extremamente Exatamente. Importante evitar a queima de madeira tratada. Evitar. Muito bem, para você que está nos acompanhando neste bate-papo aqui com o professor Alexsandro Baestorff da Cunha, nós estamos falando sobre tecnologia da madeira, sobre tratamento de madeira, tratamento para uso da madeira em propriedades rurais. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E, professor Alexsandro, voltando então naquela questão dos métodos, vamos lá. Né, eu gostaria que o senhor comentasse então para a gente como essa madeira é tratada, como ela é tratada na indústria, por exemplo, para que a gente comece falando da indústria e depois chegue naquela parte... propriedade rural. Isso, como é que essa madeira depois pode ser tratada na propriedade rural. Mas falando dos métodos hoje convencionais que a indústria utiliza para tratamento de madeira, quais são esses métodos? Vamos lá, então. A questão da indústria, principalmente em autoclave. Né? As indústrias que fazem tratamento de madeira, principalmente em função da efetividade, em função da quantidade de madeira tratada, o autoclave é o único caminho, o melhor caminho para fazer o tratamento da madeira. Autoclave é aquela câmara que a madeira entra por um trilho, né? Tu vai vendo uma madeireira aí, uma câmara, um tipo de um tanque grande, né? Comprido, onde a madeira entra por um trilho e ali ela é armazenada
e dentro dessa autoclave, então, é inserido os produtos químicos e, por pressão, eles penetram na madeira, é isso, professor? Exatamente, por pressão, essa é a palavra-chave, né? Como eu comentei, qual que é efetivo? Aonde que o produto químico tem que chegar para ser efetivo? Lá na parede celular que está a celulose, né? Seria, como eu falei agora há pouco, como se fosse a parede do cano. Tem que chegar lá. E eu só consigo fazer com que esse produto químico chegue lá por pressão, ou por diferença de pressão. Então, um tratamento indústria é nesse tubão mesmo, é um tubo, né? Um tubo cilíndrico, né? Que a madeira vai ser inserida nesse tubo cilíndrico, a madeira pré-seca, né? Que tipo de madeira que eu posso tratar? Eu posso tratar um poste, eu posso tratar um palanque, eu posso tratar uma madeira serrada, na indústria pode ser tratada uma lâmina, né? Vai ser inserido esse produto lá previamente seco, então esse palanque, ou essa madeira serrada, ou essa lâmina, vai ter que ser seca. Né? Seca até em torno aí de uns 25% de umidade. Não muito seca. Não muito seca, não é seca a 10%, a temperatura ambiente, né? Chegar até a umidade do ambiente. Chegar até em torno dos 25%. Ela precisa ter um certo nível de umidade. Exatamente. Para que essa umidade possa ser substituída pelo químico. Exatamente, porque os produtos, tanto CCA quanto CCB, que fazem o tratamento em autoclave, são produtos hidrossolúveis. São produtos à base de água. Né? Então não adianta eu secar muito também. Mas eu tenho que secar até uns 25%. Posso secar ao tempo, não tem problema. Pode secar na indústria, pode secar numa estufa de secagem, também sem problema algum. Essa madeira vai ser colocada dentro desse cilindro, né? Sem nenhum produto de primeiro momento. Dentro desse cilindro vai ser aplicado um vácuo para tirar esse excesso de água, para tirar o ar que tem dentro da madeira, né? Posteriormente, o produto que está num cilindro auxiliar vai ser bombeado para dentro desse cilindro onde está a madeira, né? Vai encher completamente esse cilindro com madeira e com o produto. Aí vai ser aplicado pressão, né? Para fazer com que o produto chegue até aonde a gente quer que ele chegue. E depois vai ser tirado esse produto, o excesso de produto volta para esse tanque auxiliar, ficando só o produto que realmente ficou impregnado na madeira. Aplica um vácuo final para tirar o excesso e o tratamento está pronto. Aí vai durar em torno de quanto tempo? Também depende o quanto que eu quero que fique impregnado. Né? Vai depender também do tipo de madeira que eu estou tratando. Mas vamos colocar em torno de umas 4 horas e meia. O tratamento está pronto? Ainda não. É interessante que essa madeira fique no tempo, pelo menos de 30 a 40 dias, para ocorrer a fixação total do produto na madeira e para que a gente possa usar no nosso dia a dia. Me surgiu uma dúvida agora, professor. E, por exemplo, é muito comum que a gente chegue hoje numa madeireira que venda madeira tratada, né? A gente perceba essa coloração esverdeada, né? Por conta do CCA ou CCB. Exatamente. Mas como é que eu vou saber, né, que nível de sustentação, né, que nível de tratamento foi dado a essa madeira, né, que nível de garantia de tempo eu vou poder usar, né, em função do que foi utilizado nessa madeira? Como é que eu posso visualmente, não sei se isso é possível, como é que eu posso ter uma ideia de que aquela madeira foi bem tratada ou não tão bem tratada, já que aparentemente parece que é tudo a mesma coisa? Sim, sim. Visualmente, Alex, realmente não tem como fazer essa identificação do quanto de produto que ficou impregnado na madeira, né? O principal indício seria a própria coloração. Né, porque algumas indústrias já recebeu algumas demandas da universidade de pessoas e produtores rurais que chegaram até nós dizendo que a madeira tinha sido tratada e a madeira não estava esverdeada. Então, não aconteceu o tratamento. Né? Alguma coisa aconteceu que esse tratamento não foi efetivo pela ausência da coloração. Agora, quando a madeira está esverdeada, aí já fica complicado identificar o quanto de produto ficou impregnado. Só fazendo uma análise química em laboratório para saber o quanto que ficou impregnado, ou, obviamente, as indústrias são muito idôneas, né? Confiar no certificado que a indústria pode fornecer com quanto que ficou impregnado por metro cúbico naquela madeira. Porque normalmente as indústrias também dão essa garantia, isso, né? Dão a garantia indústria. de 10 anos, 15 anos, isso. 20 anos, né? Então acho que isso é realmente uma base para que a gente possa ter essa ideia.
né? Mas é que tu sempre fica pensando... Sempre com o pé atrás. Sempre com o pé atrás. Sempre com o pé atrás. Essa madeira aqui, será que foi realmente tratada? Será que foi bem tratada? A primeira coisa seria confiar, procurar uma indústria que tenha um renome, né? Que seja uma indústria, uma empresa idônea que vai fazer o tratamento da madeira, né? Já conhecida, né? Já conhecida, exatamente. Tempo no mercado. Exatamente. E além da autoclave, professor, na indústria tem algum outro método para tratamento? Na indústria, basicamente, autoclave em função da quantidade, né? Uma indústria que vai trabalhar com madeira tratada, ela precisa de quantidade de madeira. Então, essa quantidade, pelo baixo tempo, né? Imagina, um autoclave vai tratar, 80 potes, 80 palanques, 100 palanques ao mesmo tempo durante 4 horas e meia. E a gente não consegue em outra propriedade com outro método, né? Então, na indústria, basicamente, autoclave. E se a gente for pensar, então, na propriedade rural, o produtor, lá na propriedade rural, ele tem utensílios, ele tem ferramentas, ele tem... A gente pode fornecer para ele algum conhecimento básico para que ele consiga tratar um eucalipto, por exemplo, lá na propriedade, né? Uma vez que ele tenha lá um talhão, né? Uma área de floresta que ele pense, bom, eu acho que eu vou cortar esse meu talhão de eucalipto aqui, vou produzir palanque, vou produzir algumas escoras, vou produzir algumas vigas e eu acho que vou fazer isso na minha propriedade. Ele consegue fazer isso na propriedade? Consegue, Alex. Existe um método muito efetivo que ele é muito difundido pelas empresas de extensão aqui do Brasil, do estado, né? A exemplo a Embrapa, a exemplo a Epagre, que fazem curso de extensão para o produtor rural, já difundindo esse método alternativo, que a gente chama de método caseiro, né? Caseiro por quê? Porque é um método que não tem pressão. Lá na indústria, o autoclave vai ser utilizado pressão. Lá na propriedade, a gente não tem ferramentas para aplicar a pressão, né? Então, tem um método muito difundido, extremamente efetivo, que é um método de substituição de seiva, né? Que vai ser substituído a seiva, substituído a água da madeira por esse produto químico. Naturalmente, isso vai acontecer. Naturalmente, exatamente. Sem precisar de nenhum equipamento muito específico. Vai precisar do quê? Vai precisar de galão, esses galões de 200 litros, basicamente o produto que pode ser comprado em empresas especializadas, né? Aqui em Lages, por exemplo, existem, né? Não sei se tem ainda, mas na época a gente fazia disciplina, a gente comprou um volume grande, a gente comprou produtos de forma muito fácil, né? Sem nenhum tipo de restrição. E o tratamento também é com CCB. Então vai ser utilizado cromo, vai ser utilizado cobre, vai ser utilizado boro. Vai ser utilizado como? O cromo, na forma, a gente vai comprar lá uma certa quantidade. Eu vou colocar em termos médios. Até o final, se você quiser disponibilizar para o pessoal que nos ouve as quantidades certas, eu posso deixar e você disponibiliza de forma anexa aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, né? Então vai ser utilizado em torno aí dos 800 gramas para 100 litros de solução, basicamente, né? Metade de um galão. Metade de um galão. Aí vamos colocar aí uns 1 quilo mais ou menos de dicromato de sódio ou de potássio. Vai ser utilizado em torno dos 800 gramas aí de sulfato de cobre e uns 600 gramas mais ou menos de ácido bórico. Então, seria basicamente esses 3 produtos químicos que esse produtor teria que comprar. Geralmente, ele já compra o kit de tratamento, né? Esse kit de tratamento já vem com a quantidade adequada para 100 litros aí de solução, né? Aí ele precisaria, então, de um galão de 200 litros, esse galão pela metade de água daí? Então, o interessante é 2 galões, né? Porque nós vamos fazer o tratamento de palanques aí com 2 metros. Vamos colocar um tratamento de eucalipto com 2 metros de comprimento e com uns 12 a 15 centímetros de diâmetro. Então vai colocar talvez uns 8 a 10 palanques dentro de um desses galões, sem nenhum tipo de produto, e no outro galão vai ser colocada a solução aí de mil litros de água, né? Vai ter colocado a água e vai ser colocado os produtos. Sempre o produto em cima da água e não a água em cima do produto. Mexe. Né? Vai mexer, então nesse segundo galão vai estar só o produto. Né? Vai ser o produto e vai transferir esse produto para dentro do outro galão que estão os palanques. E depois que o palanque está dentro do galão, tu transfere o produto. Exatamente. Não coloca o palanque no galão que já estão os produtos. Não, porque vai ter muito produto e vai acabar excedendo e vai acabar transbordando. Uhum. Tá? Então eu vou transferir esse produto para onde estão os palanques, sempre sob cobertura, né? Nunca ao ar livre, sempre dentro de um galpão que tem uma boa ventilação, por ter o produto químico, né? E é
primordial desse palanque, a gente acabou esquecendo de comentar, que esse palanque seja cortado da árvore no máximo em 24 horas. No máximo em 24 horas ele vá para o tratamento. Exatamente. Cortou isso é fundamental. no outro dia, no máximo Se possível, já na sequência. Né? E como eu falei, é um tratamento de substituição de seiva. Eu tenho que substituir aquela seiva com o produto. Se o palanque não tiver seiva, eu não tenho que substituir. Então, primordial, antes de colocar esses palanques no galão, acabei esquecendo de comentar, no máximo o tratamento tem 24 horas. Tá? E também isso vai ter a ver com a umidade, né, professor? Sim. E outra coisa que eu acho que também pode influenciar, o corte da ponta do palanque, né? Boa. Porque a absorção, né, desse produto químico, ela vai precisar de uma área maior de contato, ela vai precisar, né, ter, já que vai demorar mais, né, por ser uma absorção sim. natural. Como é que tem que ser o corte da ponta desse palanque para facilitar essa absorção? Então vamos lá. Então depois desse corte, vou fazer o corte lá da árvore, vou tirar o palanque 2 metros, 2,20 metros, né? Vou fazer a retirada da casca desse palanque de eucalipto. Também é importante fazer a retirada da casca. Se possível, pegar um escovão de aço e escovar a parte interna para escovar ali a parte embaixo da casca, para deixar a parte do câmbio, que a gente chama, onde tem o transporte da seiva, deixar ele mais exposto, fazer o corte das ponteiras em bisel, para deixar uma área de absorção maior. Diagonal, né? Exatamente. E depois colocar dentro desse galão. Tá? Essa riscagem que o professor falou ali é justamente isso, né? Fazer, digamos, talhos no palanque para que facilite a absorção também. Isso, talhos mais superficiais, assim, né? Com um escovão de aço se consegue facilmente. Aí voltando lá ao nosso tratamento, né? Então o produto, esse conjunto com esses 3 produtos químicos serão transferidos junto com a água para o tambor onde está o palanque até uma altura de uns 2/3, né? Uns 2/3 desse tonel que está o palanque, completar esses 2/3 com o produto juntamente com a água, né? E em cima disso colocar um pouquinho de óleo queimado, né? O óleo queimado daí seria para evitar a evaporação. Exatamente. Para que ele crie uma camada oleosa ali em cima e mantenha o produto... Para que o produto não evapore naturalmente pela superfície da água. E ele evapore exatamente por dentro da madeira. Né? Aí mais ou menos uma camada superficial, uns 2 litros de óleo queimado. Uns 2 litros aí no máximo, só formar aquela camada que impermeabilize aquela superfície, fazendo que o produto não evapore. E por quanto tempo, professor, mais ou menos, o produtor vai deixar esse galão com os palanques lá até que essa seiva seja totalmente substituída pelo químico? Então, o tempo também é muito relativo conforme a densidade. E a espécie. E a espécie que vai ser a densidade, né? O quanto de material tem dentro daquela madeira, né? Podemos colocar de uma forma bem ampla, assim, de 10 a 40, 50 dias. E quando que o produtor vai saber isso? Esse é um ponto bem importante. Quando que o tratamento vai estar pronto? Comentamos agora há pouco. O nosso exemplo foi tratar palanques com 2,20 metros, com diâmetro entre 12 e 15 centímetros. Vamos tornar isso como se fosse o nosso exemplo. Né? Em torno, para cada palanque com essas características, o 2,20 metros com uns 15 centímetros de diâmetro, cada palanque teria que absorver em torno de uns 10 litros de produto. Né? Se eu estou tratando 8 palanques, teria que consumir 80 litros de produto. Então, se eu coloquei 2/3, a hora que eu coloquei o produto dentro do galão, com os palanques, eu coloquei 2/3, eu tenho o volume que eu coloquei ali. Então, todo dia eu tenho que repor aquele produto. Né? Por quê? Porque a madeira vai vai absorvendo aquele produto e a seiva vai saindo. Então a quantidade de produto no tonel vai baixando. Então eu tenho que fazer a reposição. Quando essa reposição chegar no volume que eu preciso, na quantidade que eu preciso para aquele palanque, o tratamento está pronto. Então se eu tenho 10 palanques com característica, 8 palanques têm característica de absorver 10 litros, eu precisaria 80 litros. Né? A hora que esses 80 litros forem absorvidos pelos 8 palanques, o tratamento estaria pronto. Por isso que depende muito. Depende da quantidade de palanque, do diâmetro dos palanques, da densidade da espécie que está sendo utilizada no palanque. Mas de 7, 10 até uns
quase uns 50 dias. Mas aí já dá para ter uma ideia, né, como o senhor falou ali, relacionada à quantidade de litros de quando o palanque já estaria pronto. Você vai repondo e vai anotando quanto que você repôs. Hoje eu repus 8 litros, amanhã eu repus 6 litros, no outro dia eu repus mais 4 litros. Vou somando isso, quando chegar no volume que desejado, e está encerrado o tratamento, né? Encerrado o tratamento, está pronto para o uso. Tem que guardar também da mesma forma do autoclave, deixar de 30 a 40 dias esse palanque exposto no ambiente, né, para ele estabilizar, para ele fazer a fixação total do produto. Aí o produtor rural pode utilizar e praticamente com a mesma eficiência do autoclave. É um tratamento extremamente efetivo, extremamente eficaz. Né? Vai ter a mesma efetividade. Mas por que em vez do autoclave eu não uso esse, então, esse da propriedade? Por causa da quantidade. Dentro do tambor eu vou conseguir tratar quantos palanques? 10 palanques, 12 palanques? Ele vai demorar muito mais durante tempo. 50 dias. Lá no autoclave eu trato 80, 100 palanques ao mesmo tempo durante 4 horas e meia. Mas se for uma coisa programada, por exemplo, que tu quer palanque só para ir substituindo os teus palanques de cerca, né, gradativamente, é um excelente tratamento. Excelente tratamento. E custo, professor? A gente imagina que fazendo dessa forma o produtor consiga economizar bastante, né, na aquisição dos palanques, uma vez que ele tenha na própria propriedade, propriedade, ou até compre, né, árvores do vizinho para cortar o palanque. Sim. Em relação aos custos, dá para a gente ter uma ideia de quanto isso custa, de quanto barateia o custo se ele fosse comprar na indústria? Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa que a gente vai fazer, no nosso caso aqui a madeira, tem que ver a questão custo-benefício, né? Até que ponto compensa eu fazer um tratamento de madeira? Se for fazer um palanque, vou utilizar a madeira de eucalipto para palanque, que sem tratamento, que duraria 3 a 4 anos, né? Não vou ter custo nenhum com tratamento. Com o tratamento vai prolongar para 15, 20 anos, né? 4 vezes a mais, 5 vezes a mais. Podemos colocar assim, um custo adicional em torno, pelo menos, uns 50% de valor adicional que teria o custo daquele palanque, né? Uns 50% a mais de custo em relação ao palanque natural. Mas se ele tem já na própria propriedade, não tem por que não fazer o tratamento. Principalmente quando vai fazer a substituição de um palanque pelo outro. Mas comparando, digamos assim, o custo do tratamento na propriedade para o palanque que ele compra da indústria, sai muito mais barato. Sai muito mais barato, com certeza, né? Ele tem a própria matéria-prima que ele cultivou lá por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não tem por que ele comprar um palanque na indústria, no comércio em geral, se ele pode fazer esse tratamento de forma tão simples na própria propriedade. Né? Não justifica comprar ao invés de fazer. A não ser que seja uma quantidade muito alta. E que ele precise, né, de forma mais rápida. Imediata, né? Aí também entra a questão de custo-benefício. Exatamente. Eu não consigo esperar, eu preciso... Exatamente, né, de forma urgente vai ter que comprar no comércio em geral, né? Mas se for a longo prazo, uma forma mais planejada, ele pode tratar na propriedade e vai ter uma eficiência, vai ter um palanque por um bom tempo. Não só palanque para moirão, né? Mas para fazer uma estrutura externa de um galpão, construir uma cerca para gado, assim, tranquilamente. E aquele procedimento, professor, que a gente vê na indústria, né? Que é aquelas taxas anti-racho. Aquilo ali também pode ser utilizado na propriedade rural. Sim. Ou ele tem essa finalidade realmente de evitar rachaduras. Isso é colocado logo depois do tratamento. Pode ser colocado já depois da derrubada da árvore. Enquanto trata, inclusive. Exatamente, durante o tratamento ela pode permanecer, não tem problema. É importante colocar depois, por ser agentes, como está dizendo o cobre, vai ser corrosivo, né? Mas essas tarjas, essas placas que tem como se fossem uns preguinhos nas pontas, né? Vários preguinhos nas pontas, não tem um viés de tratamento da madeira para agente xilófilo, mas tem um viés de tratamento da madeira para evitar rachadura, principalmente para o eucalipto. Porque o eucalipto tem tensão de crescimento, e quanto mais novo for o eucalipto, maior a tendência desse eucalipto rachar. E mesmo tratado, ele vai apresentar esse comportamento. Vai, né? Porque não tem a ligação com o tratamento, né? A ligação aí é com a rachadura em função do crescimento da árvore de eucalipto. E quando o eucalipto é plantado, nos primeiros anos, o eucalipto é uma vareta alta com um pequeno diâmetro. E alguma coisa tem que sustentar aquele eucalipto em pé. Aí a própria espécie ela desenvolve tensões de crescimento. E se eu for lá e cortar esse eucalipto muito jovem, a madeira vai rachar de baixo até em cima.
Então é interessante que Interessante, muito bom. Muito bem, para você que está nos acompanhando neste bate-papo aqui com o professor Alexsandro Baierstorff da Cunha, a gente está falando sobre tratamento de madeira, tecnologia da madeira, uso da madeira tratada em propriedade rural, possibilidade de tratamento dessa madeira na própria propriedade rural, né, através do reflorestamento de eucalipto que o produtor tenha. Então é possível que ele trate essa madeira. Eu peço que você que está nos acompanhando neste bate-papo aqui, que se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E professor Alexsandro, outra coisa que é muito comum em propriedade rural é o uso do óleo queimado, mas não no tratamento, né, daquela forma para bloquear, digamos assim, a evaporação. É utilizado muito óleo queimado no pé do palanque, né, no pé de algumas estruturas. Qual é a função do óleo queimado nesse tipo, né, de barreira que é colocada, né, num palanque, por exemplo? Ele é eficiente, ele não é eficiente para algumas coisas, né? Porque o palanque, mesmo depois de tratado, ele vai precisar do óleo queimado, ele já está tratado o suficiente que não precisa. E aquele palanque que não é tratado, eu passando um óleo queimado, eu estou protegendo ele de alguma forma. Gostaria que o senhor trouxesse para a gente essas questões do óleo queimado, que é muito utilizado aqui na nossa região. Eu acho que como um todo, né, no país todo, o óleo queimado é bastante difundido para as questões de proteção, digamos assim, né, do palanque, de algum tipo de madeira estrutural também. Como é que o senhor vê essas questões? Então, o óleo queimado realmente ele é muito difundido, né, em nível de Brasil inteiro, né, os produtores, por ser um produto mais fácil, né, mais fácil de aquisição, de conhecimento que já vem de décadas atrás, né? Então o óleo queimado acaba sendo muito difundido. O óleo queimado não seria um tratamento químico da madeira com o objetivo, digamos assim, que chegue até onde que a gente quer que chegue. Não é um produto químico para repelência de fungos e insetos, mas ele acaba sendo uma barreira física para que esses insetos, para que esses fungos não entrem na madeira, né? Então ele acaba impermeabilizando a madeira, fazendo que essa madeira, que esses agentes não entrem a partir daquele determinado espaço, né? Então não é um tratamento efetivo, não é um produto preservante de madeira, mas ele vai impermeabilizar a madeira, impedindo com que os agentes entrem na madeira. Então, como eu tenho um palanque que não é tratado, e eu fiz lá na base do palanque o tratamento, eu apliquei óleo queimado, porque nessa base do palanque tem os fungos e insetos, tem tudo para se desenvolver, né? Ali tem temperatura, ali ele tem oxigênio, tem grande quantidade de água. Então seria a região mais susceptível ao ataque desses agentes biológicos, né? Eu colocando esse óleo queimado, eu vou bloquear o acesso desses agentes biológicos até a parte interna da madeira. Eles poderiam me perguntar, mas esse óleo queimado, ele teria a mesma eficiência de um produto preservante? Duraria o mesmo tempo? Não, né? Ele ajuda, mas não é tão efetivo quanto um tratamento que nós acabamos de comentar, tanto em autoclave quanto na propriedade com substituição de seiva. A madeira não tratada, ela vai durar mais com óleo queimado? Pode durar, né? Porque vai existir aquela barreira física. Mas, em contraponto também, essa barreira física só vai acontecer onde foi passado o óleo queimado. Só onde foi passado o óleo queimado. Se por acaso esses agentes entrarem na madeira... Lá dentro tem um paraíso. Tudo lá. Por onde não tem o óleo queimado, essa barreira física já deixa de funcionar. Isso é diferente do tratamento químico, né? Que o tratamento químico vai efetivamente entrar até a parte interna da madeira, né? E óleo queimado é só aquele bloqueio na parte superficial. E ao mesmo tempo, se eu for com uma enxada ali, foi com uma pau, foi alguma coisa, e pegar naquela parte que foi tratada com óleo queimado e der um com o próprio facão, né? Um rompimento. Fizer um rompimento daquela parte ali e deixar alguma parte exposta sem óleo queimado, vai entrar tudo por ali e vai detonar toda aquela parte interna da madeira. E já vai acabar vendo só a hora que tiver no chão, né? Ou que o gado tiver saído pela cerca que foi quebrada. E também de outra forma, naquela madeira que já foi tratada, essa barreira física, ela talvez pouco resolva, Exatamente, né? Não temos utilidade, né? Porque já foi tratada completamente, né? O importante nesse tratamento químico, a gente comentou a substituição de seiva, que a madeira posteriormente não seja cortada,
né? Porque senão vai expor a parte interna ali próximo à medula. Né? O cerne começa a se formar ali na parte interna, bem próximo à medula, a parte central da tora. Né? E se eu for cortar, eu vou deixar aquela parte interna ali muito exposta. Ah, mas o professor falou que o cerne, os agentes xilófagos, agentes biológicos não atacam. Realmente não atacam. Mas na parte próxima à medula, acaba atacando. Aí né? eu acabo, então, enfraquecendo enfraquecendo o tratamento. Então é importante no palanque, depois do tratamento, que essa madeira não seja cortada na forma transversal, né? Que se mantenha, então... Que se mantenha na forma do tratamento. Mais intacta. Exato, mais intacto possível. Professor, e né, para que a gente possa entrar aqui já mais para o nosso na finaleira? Bloco final aqui, quais seriam, então, os cuidados que um produtor deve ter, né, ao trabalhar com esses produtos químicos, ao pensar em tratar palanque na propriedade? Ou, então, qual seria a sua mensagem, né, para esses produtores que pensam em praticar, né, esse tipo de tratamento na sua propriedade rural? O que é que o senhor teria de mensagem aí, né, de orientação para que esses produtores possam ter isso como informação? Então, como orientações, como está trabalhando com produto químico, né, e metais pesados, sempre trabalhar num local ventilado, sempre trabalhar com luva, sempre trabalhar talvez com macacão, com máscara, né, porque são produtos químicos. Esses produtos químicos podem não agir de forma imediata, mas a médio e longo prazo vai acabar trazendo um prejuízo aí para a saúde das pessoas que estão envolvidas no processo, né? Então, da parte dos químicos, seria mais ou menos o que eu acabei de comentar. Com relação à madeira, se for fazer a substituição de seiva, realmente fazer o corte, fazer o tratamento, no máximo do máximo 24 horas após o tratamento, recomendo já depois da retirada da árvore, da derrubada da árvore, tirar a casca, né, passar aquele esfregão de aço na parte superficial, fazer o corte em bisel. Então, fazer essas partes preliminares, essas partes iniciais, para que esse tratamento seja efetivo. Porque depois não adianta comentar, eu tratei o palanque lá, conforme foi sugerido, durou 7 anos. Será que tratou mesmo da forma correta? Será que o tratamento foi feito 24 horas depois? Será que foi feito, a quantidade utilizada foi a quantidade correta? Às vezes você tem o produto correto, você tem o procedimento, o processo correto, o método correto, só que você não faz a forma correta. Então não é problema no produto, não é problema no método. É nós mesmo, nós ou o pequeno produtor, que não desenvolveu aquele método de forma correta na propriedade. E uma vez que tu tenha essa receita, então, que a gente pode deixar... Podemos disponibilizar depois, com certeza, eu passo. Né, esse passo a passo, digamos assim, né, vai ficar mais fácil para o produtor. Sim. E eu acho que ele até, né, deve experimentar, né, com poucos palanques. Sim, né, no começo. claro. Experimenta ali, né, ver como é que foi, né, o procedimento, como é que foi o andamento desse tratamento e Ótimo. Depois, agora eu peguei... o jeito certo de aplicar essa receita, isso. Vou replicar para um número maior de palanques. E vai fazendo isso de forma gradativa, né? Quando ele perceber na propriedade, ele tem lá uma reserva boa de madeira tratada. E à medida que você substituir, vai colocando esses palanques aí para uso, né? Exatamente. Como o Alex comentou, fazer uma pequena quantidade, né? E ver se foi efetivo, se o tratamento foi feito de forma correta, e depois aumentando conforme a necessidade. Muito bem, professor, e com essas informações aí, né, com esse conhecimento que o senhor trouxe para a nossa entrevista, mais uma vez eu lhe agradeço pela sua presença aqui, né? Se o senhor quiser deixar algum contato ali da UDESC, né, Claro. Falar sobre algumas pesquisas que o senhor tem desenvolvido nessa área, falar um pouco sobre o curso de engenharia florestal, fique à vontade para colocar também as suas considerações. Vamos lá, então. Nós estamos ali na UDESC, né, aqui no famoso CAV, aqui na região de Lages, na engenharia florestal, desde 2007, já faz aí 17 anos trabalhando na parte de pesquisa tecnológica dentro aí da nossa UDESC, a nossa Universidade do Estado de Santa Catarina. Lembrando que a UDESC é uma universidade gratuita e com ensino extremamente de qualidade, né? Doutores, pós-doutores. Doutores, pós-doutores. Então, os filhos de produtores rurais aí que tiverem interesse em cursar uma engenharia florestal, a UDESC está à disposição com uma estrutura fantástica, né? Desenvolvemos pesquisa tanto na parte de tratamento quanto em outras áreas, tanto para grandes empresas quanto também para pequenos produtores, se precisar de algum auxílio, de alguma assistência,
de algum trabalho com alguma espécie nova, algum problema que aconteceu na comunidade, nós estamos disponíveis para atender esse produtor na nossa instituição. Muito bem, para você que acompanhou esse nosso bate-papo aí, né, que pegou agora as orientações do professor Alexsandro Baiersdorf, a UDESC aqui no campus de Lages, então fica à disposição aí, tem toda uma estrutura dedicada àqueles que querem aprender um pouco mais sobre a área florestal, sobre a engenharia florestal. E com isso, professor, mais uma vez eu lhe agradeço pela sua presença aqui, pelas informações, né, por esse nosso bate-papo que com certeza foi bastante enriquecedor para aqueles que nos acompanham. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Dúvida Rural. Obrigado, Alex. Obrigado novamente pelo convite, obrigado pela oportunidade. A gente está sempre disponível aí para conversar com você, conversar com seus ouvintes, o pessoal lá da propriedade, o pequeno e o médio produtor, que muitas vezes tem um pouco de dificuldade de vir até a cidade, né, em função do tempo, né? De consultar esses pesquisadores. Então, aqui na Dúvida Rural, um canal extremamente importante para que tenham acesso direto ao pequeno produtor. Obrigado novamente e me coloco sempre à disposição, Alex. Forte abraço. Abraço, nós é que agradecemos, professor. E para você que esteve aqui com a gente neste bate-papo, continue com a gente nos próximos episódios. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também nos acompanhar através das nossas redes sociais. Foi mais uma vez uma satisfação estar aqui com vocês. Um abraço e até o próximo episódio.